A paz, amados, é um prazer estar aqui com você, podendo estudar as Escrituras Sagradas e descobrir os mistérios permitidos por Deus. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Gênesis. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 19. Vamos pegar os 4 primeiros dias de criação e vamos aí refletir rapidamente no que Deus fez por nós, tá bom? Diz assim a Escritura Sagrada: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim. E chamou a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a manhã, e foi a tarde e a manhã o dia 4. À luz desse texto, pegando os 4 primeiros dias da criação, nós temos que pensar o seguinte: é importantíssimo que você entenda o seguinte, que nós já estudamos no princípio. Então os versículos 1 e 2, quando Deus fala assim, a Bíblia fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. É bom que você entenda que esse livro, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem como autoria Moisés. Então Moisés, que vai aparecer depois, bem depois, nessa história que nós estamos lendo aqui, vai aparecer no segundo livro, o livro de Êxodo. Ele mesmo, ele faz parte da história do livro de Êxodo. Então ele vem escrevendo aqui conforme as pessoas vinham contando, a tradução. Ele não teve assim um momento de um estado de psicografia e escreveu, não. A história que vem vindo contada, de revelação de Deus e pela inspiração do Espírito Santo de Deus também, ele veio escrevendo isso. Agora, é importante que você entenda que quando Deus fala assim, a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Aí nós já estudamos, é importante que você entre no nosso canal, no Professor da Bíblia, lá no YouTube, que tem lá 5 aulas que nós preparamos aí, explicando para você o que é esse princípio, qual era esse princípio, quem vivia nesse princípio, onde era esse princípio. Então nós vimos lá, só para você relembrar,
que existia Deus e os anjos. Tinha o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade estava presente lá e os anjos. Então lá onde houve aquela guerra no céu, onde o Lúcifer, que era um dos arcanjos, quis ser semelhante a Deus, nós já estudamos, e aí a Bíblia diz que ele é lançado na terra, e aí ele cai. O próprio Jesus diz, ó, eu vi o diabo cair do céu como um raio. Nós vimos isso lá. Nesse estudo tem alguns versículos que é importante que você leia isso, correto? Então 1 e 2, quando fala no princípio, aí passam milhões de anos, que a ciência tem tentado descobrir aí quantos milhões e quantos bilhões de anos são no princípio. Então, você não pode ler a Bíblia pensando quanto tempo foi esse princípio? Quanto? É 1 milhão? É um dia? Esse um dia aqui é de quanto tempo? Qual o período de um dia? 1 ano-luz? 2 anos-luz? Então a Bíblia não pode ser lida assim. A ciência vai tentar descobrir para até tornar com mais propriedade, né? Aqui, o importante é que você entenda é que Deus criou. E que ninguém criou Deus, Deus é. O próprio Moisés, quando você tiver a oportunidade de ler o Salmo 90, Moisés lá com 120 anos, o próprio autor desse livro, ele vai falar, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, desde antes que os montes formassem, que nascesse o sol e a terra, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Então, quem teve experiência com Deus, vai dizer para nós o seguinte, ó, Deus criou, Deus é, Deus foi, é e sempre será. Então assim, ele não se preocupa em quem é Deus, quem criou Deus. Quando você tem experiência com Deus, quando Deus se manifesta na sua vida de maneira sobrenatural, você vai entender que Deus existe, que não dá para explicar Deus, mas Deus é. E Deus sempre foi e sempre será Deus. Se você acreditar que Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Se você não acreditar que Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, porque Deus é. Então, no princípio, criou Deus, essa teoria do criacionismo, né? Então, assim, Deus criou. Agora, quando o diabo cai, que nós estudamos, acontece um caos aqui, e aí pode entrar aí a destruição dos dinossauros. Então, os dinossauros que existiram, que a ciência vem mostrando, que nós estudamos, e eu creio também que eles existiram, esses animais aí, né, enormes, né, de várias espécies aí, eles entram aí do versículo 1 para o versículo 2. Porque assim no princípio criou Deus os céus e a terra, aí acontece aquela queda do inimigo que destrói tudo aqui, que é a vida. E aí Deus, então, onde há trevas, meu amigo, e o Espírito de Deus passeia sobre as faces, no versículo 2, se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz. Então Deus veio colocar ordem na criação. Deus já tinha criado, então Deus veio colocar ordem na criação dele. Já que o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, com esse pensamento você tem que entrar aqui. Quando Deus então, isso aí, já que você destruiu, deixa eu arrumar a casa. Olha só, porque para isso se revelou Deus, Jesus, para destruir as obras do inimigo. Então olha só, e aí a Bíblia diz aqui, vamos se concentrar aqui, diz assim, olha, e disse Deus, e haja luz. E houve luz. Então Deus, ele sempre, onde tem trevas, ele, que entre a luz, para ter vida lá. Então Deus então faz o quê? O dia, primeira coisa, ele separa o dia e a noite. Então no primeiro dia, primeiro dia, Deus cria então, separa o dia e a noite. Olha que lindo. E haja luz, e houve luz. Na outra teoria, que é importante que nós venhamos estudar, a teoria do Big Bang, uma grande explosão. Tá legal, e se Deus disse, e haja luz? E houve luz. Bom, enfim, e aí, nós estamos vendo aí que no segundo dia, Deus, ele faz a atmosfera. Ele separa, assim, a Bíblia diz que ele separa, que haja separação, vamos criar um firmamento, né? Então, que haja uma separação. Então, no planeta Terra, criou-se ali a atmosfera, um lugar, firmamento mesmo, que separou. Aí no terceiro dia, a Bíblia diz que ele cria a terra, os mares, e é importante aí os vegetais, que nós aí, ó, que haja terra
frutífera aí para cá, que dê semente aqui, que árvore ali, que produza tudo isso. Então assim, é importante que você vê a ordem. Primeiro o dia, a luz, o dia, né, o dia e a noite, e depois a atmosfera, que essa expansão, vamos colocar assim os céus, entre céus e a terra. Aí depois na porção seca, ele cria a porção seca embaixo, que é a terra, certo? E os mares, olha que bonito, então criou a terra, os mares e os vegetais. Importante saber isso aí, tá? Então criou a atmosfera, lá em cima ficou as nuvens, né? E aqui embaixo ficou então a terra, e ele cria aí embaixo, nessa parte, na parte firme aqui, ele cria a terra e os mares. Bom, não contente com isso, no quarto dia, Deus então cria os luzeiros, vamos chamar assim os luzeiros, que é o sol, o maior para iluminar a terra, o menor a noite, que é a lua, e as estrelas. É claro que agora, olha que bonito, toda a inteligência que o homem, que Deus deu para o homem, nós estamos descobrindo a distância entre a Terra e o Sol, 150 milhões de quilômetros, a distância, aí depois entre a Terra e a Lua, que a Lua, né, é um satélite natural da Terra. Nossa inteligência, nós estamos descobrindo outros planetas, nós estamos numa Via Láctea aqui, então nós estamos numa galáxia, então assim, nós temos assim, várias galáxias, então a inteligência do homem, Deus está permitindo que o homem veja o seguinte, olha só, no meio desse universo, eu amo você. E isso é inexplicável. Então assim, diante disso tudo, eu amo você. E, biblicamente, não há vida ao ser humano. Deus criou o homem em outro planeta. Não adianta, você vai andar nos luz, mas nós vamos ver na aula de amanhã que a imagem e semelhança de Deus é o homem. Então hoje nós estudamos aqui para você entender, e é importante que você leia comigo na sua Bíblia, que Deus criou. Então é importante você entender que no princípio é o lugar onde estava Deus, no universo, é um local mesmo, e onde lá existia Deus, os anjos, os Cristo, o Miguel, o Gabriel, o Lúcifer e todos os anjos. Que nós já estudamos aqui que o Lúcifer, que era lá um anjo bonito lá, quis ser semelhante a Deus, caiu por terra e arrastou um terço dos anjos com ele, que são os demônios. Então nós temos que ler a Bíblia assim. E aí, mas o conforto é o quê? Que ele trouxe um terço dos anjos, que são os demônios, mas nós temos 2/3, então, a nossa defesa, né, ao nosso redor. Então, para cada demônio, 2 anjos. Vamos pensar assim matematicamente, nós já estudamos sobre isso. E aí, Deus então, quando o diabo cai na terra, destrói lá os dinossauros, tudo que tinha aqui de criação aqui. Aí Deus então vem então recriando, para você entender o plano de Deus, para que o diabo fique no lugar dele, para você entender que você foi a coroação de toda a criação. Nós vamos ver na próxima aula, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus criou, Deus é eterno, e Deus está conosco. Deus tem um plano, a Bíblia tem um pensamento linear, nós temos origem, nós temos um destino, e o nosso destino é estar na presença de Deus um dia, na presença desse Criador, que criou tudo, os céus e a terra, tudo que nela é, para que nós possamos ser felizes aqui e nós honrássemos o nosso Criador, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Eu te convido a continuar conosco estudando a Bíblia aqui através das Escrituras Sagradas, para que nós possamos crescer e ser dependentes de Deus em nome de Jesus. Beijo para você e até a próxima aula. Tchau!